Seja bem-vindo. Estamos novamente em direto no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, para mais um briefing sobre a pandemia Covid-19 nos Açores. Os números não param de aumentar, é verdade, mas desta vez em relação aos recuperados. Hoje foram mais 9, todos na ilha de São Miguel. São agora no total 104 recuperados nos Açores. No que toca aos números de novos casos positivos, estes nos últimos dias não se têm registado, sendo que há agora 25 pessoas infectadas na região. Salientar que esta manhã a Secretária Regional da Solidariedade Social anunciou as datas para a reabertura das respostas sociais, como é o caso das creches e dos jardins de infância e ainda também da reabertura das visitas aos lares de idosos, sendo que Corvo, Flores e Santa Maria, as visitas aos lares reabrem no dia 18 de maio. No que toca a estas ilhas, as respostas sociais já se encontram abertas. Para as ilhas Pico, Faial, Terceira e São Jorge, a data definida foi 25 de maio. Já para a Graciosa e São Miguel, esta reabertura, tanto das respostas sociais como das visitas aos lares de idosos, acontece apenas no dia 1 de junho. Estas informações relativamente aos números de casos positivos, aos recuperados, pode ser ainda alterada dentro de momentos com Tiago Lopes. Vamos esperar então que ele entre aqui no Solar dos Remédios para mais um ponto de situação. Boa tarde a todos. Passado agora este tempo, desde terça-feira, fazemos de novo ponto de situação relativamente à situação epidemiológica do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Desde terça-feira para cá nós temos publicado na página do Governo Regional um comunicado, como havia sendo habitual até à interrupção das nossas conferências diárias, e em anexo a esse comunicado nós temos colocado informação à semelhança daquilo que era transmitido nas conferências diárias e, portanto, é com base nesse pressuposto de que essa informação terá chegado, de que fazemos o ponto de situação à semelhança daquilo que era feito relativamente às últimas 24 horas. Assim, nós ontem tínhamos 13 casos suspeitos em 1856 casos, incluindo 1843 de rastreios. Se bem se recordam, havia transmitido essa informação de que iríamos iniciar os rastreios também ao nível da comunidade escolar, e é por essa via que se explica este aumento bastante significativo do número de casos. Como podem ver, não é naquilo que diz respeito ao número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, mas sim ao nível dos casos no âmbito dos rastreios que estamos a realizar na região. Mas naquilo que diz respeito a esses 1856 casos, como eu estava a dizer, 13 deles são casos suspeitos, e desses 13 nós tivemos 6 com resultado negativo, 5 na Ilha de São Miguel e 1 na Ilha Terceira, e 7 desses 13 aguardam ainda por colheita da amostra biológica e análise laboratorial. Desses 7, 4 são da Ilha de São Miguel e 3 da Ilha Terceira. Até às 0 horas de hoje deram entrada novos casos suspeitos, em número de 3. A estes 3 casos suspeitos foram incluídos também outros casos, como eu disse há pouco, no âmbito dos rastreios que nós estamos a fazer, e até às 0 horas de hoje, para além dos 3 casos suspeitos, incluem-se também 593 casos no âmbito dos rastreios organizados que estamos a realizar. Mas relativamente aos 3 casos suspeitos, dizer-vos que um deles teve resultado negativo, da Ilha de São Miguel, e 2 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial, sendo um da Ilha de São Miguel e um daqui da Ilha Terceira. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 900 pessoas em vigilância ativa, temos atualmente 878, sendo 10 na Ilha do Corvo, 84 na Ilha do Faial, 32 na Ilha das Flores, 25 na Ilha Graciosa, 97 na Ilha do Pico, 63 na Ilha de São Jorge, 375 na Ilha de São Miguel, 50 na Ilha de Santa Maria e, por fim, 142 na Ilha Terceira.
Naquilo que diz respeito aos internamentos, comparativamente à terça-feira temos aqui uma mudança bastante significativa, como irão constatar. Nós temos neste momento internados nas unidades de saúde da região 6 utentes infectados pelo novo coronavírus. Neste caso, atualmente 5 no Hospital do Divino Espírito Santo, 5, e há aqui um decréscimo bastante significativo. No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, relativamente à última conferência, na passada terça-feira, mantemos uma pessoa internada. No Hospital do Divino Espírito Santo é que há aqui uma diferença bastante significativa, sendo que temos atualmente 5 pessoas internadas e por via da recuperação de 6 casos hoje registados, neste caso de 6 utentes do sexo feminino da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Estes 6 casos de recuperação de utentes do lar têm idades compreendidas entre os 74 e os 91 anos de idade. Em contexto domiciliário, vemos aqui também algumas alterações. Nós temos atualmente 19 pessoas em contexto domiciliário, 2 na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 3 na Ilha do Pico, e há uma diferença aqui na Ilha de São Miguel, com um decréscimo, situando-se atualmente em 12 pessoas em contexto domiciliário, com infecção pelo novo coronavírus, por via de 3 casos de recuperação, também hoje registados na Ilha de São Miguel. Neste caso, 2 pessoas do sexo feminino, com 27 anos de idade e, neste caso, uma profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, e uma outra utente do sexo feminino de 64 anos de idade, um contacto próximo ligado à cadeia de transmissão quaternária no Conselho do Nordeste. O outro caso de recuperação dos 3 hoje registados em contexto domiciliário na Ilha de São Miguel diz respeito a um utente do sexo masculino de 42 anos e que é funcionário da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Isto eleva o nosso número de casos recuperados na região para 104 casos recuperados de infecção pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores, uma média de idades de 52 anos, destes 104 casos recuperados, sendo que 18 deles têm idade acima de 80 anos e 16 deles idade acima de 85 anos dentro destes casos de recuperação. Destes 104 casos, 74 são provenientes da ilha de São Miguel, nomeadamente 29 do Conselho de Ponta Delgada, 7 do Conselho da Povoação, 5 do Conselho da Ribeira Grande, 31 do Conselho do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo. 11 são casos recuperados de residentes aqui na Ilha Terceira, 5 do Conselho de Angra do Heroísmo e 6 do Conselho da Praia da Vitória, 7 da Ilha do Pico, sendo 5 do Conselho da Madalena e 2 do Conselho de São Roque, 6 de São Jorge, 4 do Conselho das Velas e 2 do Conselho da Calheta e, por fim, 3 do Faial e 3 da Ilha Graciosa. No que diz respeito aos óbitos, mantemos o número de 16 óbitos registados aqui na região, todos eles da ilha de São Miguel, com uma média de idade de 83 anos, 3 deles registados no Conselho de Ponta Delgada, 1 no Conselho da Povoação e 12 no Conselho do Nordeste. Isto, mantemos o total de 145 casos positivos registados até o momento na região, desde o início do surto, o que destes 145 nos faz agora, por via daquilo que acabei de referir, 25 casos positivos ativos neste momento na região autónoma dos Açores. Temos 25 pessoas ainda infectadas pelo novo coronavírus. Destes 25 casos, com uma média de idades de 50 anos, e registramos hoje, por via destes casos de recuperação, o mesmo número de casos positivos que tínhamos em 27 de março, ao 12º dia de evolução do surto aqui na região. Estes 25 casos estão distribuídos pelas 5 ilhas que ainda têm neste momento casos positivos ativos na região, nomeadamente 17 na ilha de São Miguel, 3 no Conselho de Ponta Delgada, 1 no Conselho da Povoação, 2 no Conselho da Ribeira Grande e 11 no Conselho do Nordeste, 3 na Ilha do Pico, no Conselho de São Roque do Pico,
na ilha de São Jorge, no concelho das Velas, e por fim 2 na ilha do Faial e 2 na ilha Graciosa. Desde o início do surto, temos atualmente 12.637 pessoas testadas até ao momento na região. Volto a dizer que este é o número de pessoas testadas, mas o número de testes já é superior a 13.000. Este é um dado que nós também temos incluído agora nos dias em que não temos as conferências, no quadro que anexamos ao comunicado, do número de testes que foram realizados até ao momento na região. Mas em número de pessoas testadas, temos até ao momento 12.637. Dessas 12.637, 10.565 tiveram resultado negativo, 1.927 aguardam, e relativamente a este 1.927 é aquilo que eu disse no início, 9 são respeitantes a casos suspeitos e os restantes são no âmbito dos rastreios organizados que estamos a realizar. E, conforme acabei de referir, 25 são casos positivos ativos, 64 casos de recuperação e 16 óbitos. Fazer-vos também o ponto de situação relativamente aos profissionais de saúde. Nós, neste momento, temos 3.026 profissionais de saúde testados até ao momento na região. Desses, 2.901 tiveram resultado negativo. 6 positivos ativos ainda até o momento, sendo eles todos da ilha de São Miguel, neste caso 2 profissionais do Hospital Divino Espírito Santo e 2 funcionários da estrutura residencial para idosos, 2 profissionais de saúde do Hospital Divino Espírito Santo e 4 da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Em termos de recuperados, temos neste momento 20 casos recuperados de profissionais de saúde, neste caso de um profissional de saúde da ilha do Faial e 19 da ilha de São Miguel, sendo 12 do Hospital Divino Espírito Santo, divididos por médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e assistentes operacionais, e 7 da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, dividida também por uma enfermeira e 6 assistentes operacionais. Dizer-vos também que, por via dos casos de recuperação que hoje registámos, nomeadamente destes 6 utentes da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, a cadeia de transmissão mais longa que registámos até à data na região, da sequência do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. A cadeia de transmissão, que recordo, iniciou-se no Conselho da Povoação, estendeu-se depois por via de 3 contactos ou de 3 casos positivos até ao Concelho de Ponta Delgada, até ao Hospital do Divino Espírito Santo, e depois, posteriormente, uma cadeia terciária e quaternária no Concelho do Nordeste, na estrutura residencial para idosos e nos contactos próximos desses casos positivos da estrutura residencial para idosos. Mas esta cadeia de transmissão tem um total até ao momento de 74 casos, e desses 74, 45 deles encontram-se recuperados até ao momento, 16 óbitos a registar e 13 casos positivos ativos ainda até ao momento. Relativamente à estrutura residencial para idosos, também fazer só esse ponto de situação. Dos 38 casos positivos de utentes do lar de idosos, 12 óbitos registados, 21 casos de recuperação e 5 casos positivos ativos ainda até ao momento, contando com 14 casos que até ao momento não registaram positividade para a infecção pelo novo coronavírus. Só para terminar, como eu estava a dizer no início, este aumento significativo de número de casos tem a ver com o trabalho que está a ser feito ao longo dos últimos dias para despiste de infecção pelo novo coronavírus, nomeadamente ao nível da comunidade escolar, e dizer-vos que até ao momento nós já temos 1.796 pessoas testadas, entre docentes, não docentes e estudantes, sendo que destes 1.796, 1.141 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial e 655 tiveram até ao momento o resultado negativo. Volto a relembrar, este é um trabalho que já foi feito e se encontra em desenvolvimento na Ilha Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge, e que terá continuidade ao longo dos próximos dias.
Portanto, feito este ponto de situação, deixaria agora, como habitual, espaço para poderem colocar algumas questões. A Antena Açores emitiu esta tarde o testemunho de uma passageira que está instalada num hotel em Ponta Delgada e que foi testada ontem à noite para a Covid-19, antes de terminar o seu período de quarentena. Esta é uma situação que terá acontecido também com outros passageiros. Perguntar-lhe se esta situação estendeu-se a outros hotéis e porquê? Sim, é uma situação que se estendeu a todas as unidades hoteleiras da região, que têm passageiros hospedados por via de terem chegado à região recentemente, que se encontram a cumprir o seu período de quarentena e que, na salvaguarda da saúde pública, nós decidimos testar preventivamente antes do fim da sua quarentena, no sentido de precavermos alguma situação que possa acontecer e que possa propiciar, digamos que um término dessa quarentena antes daquilo que está previsto. E, portanto, antecipadamente fizemos essas colheitas de amostras biológicas para prevenirmos alguma situação que possa acontecer. Quando fala numa situação, refere-se nomeadamente aos processos que já estarão em tribunal contra estas quarentenas obrigatórias nos Açores. Claro, como é óbvio, quer dizer, não posso estar aqui a dizer de outra forma, porque efetivamente, de forma clara e transparente, é isso que está a acontecer. Conforme eu disse desde o início, o nosso maior foco e a nossa maior preocupação é a salvaguarda da saúde pública e, portanto, pese embora todas as tentativas que possam estar a tentar fazer para levar a cabo outros intentos, o nosso interesse maior é efetivamente conter a propagação e a disseminação do novo coronavírus aqui na região, dando continuidade ao trabalho que nós fizemos até ao momento. Volto a dizer que hoje temos um registro que remonta a 27 de março deste ano, 25 casos positivos ativos, quando já tivemos 145 registados, e na salvaguarda do trabalho que tem sido feito e que queremos manter e melhorar ao longo das próximas semanas e meses, estamos a trabalhar em todas as frentes e a precaver todas as situações e mais algumas que possam causar danos à saúde pública dos açorianos e das açorianas aqui na região. Para completar esta informação, desculpem, estes testes foram realizados em que hotéis e em que altura? Se confirma que foram ontem à noite e em que hotéis da região? Não foram ontem à noite. Importa dizer que os testes começaram logo de manhã, como habitual, derivado ao volume de testes que nós temos feito. E por isso é que eu tenho procurado elevar o trabalho que tem sido feito pelos diferentes profissionais de saúde, nomeadamente ao nível das unidades de saúde ilha, nas equipas de colheitas, quer através dos centros de colheitas, quer através das equipas que se deslocam em contexto domiciliário ou unidades hoteleiras, começam desde logo cedo e terminam a altas horas da noite, efetivamente, e portanto, com todos os constrangimentos associados, quer para os próprios profissionais que também teriam mais que fazer do que estar a fazer colheitas. Claro que terá também constrangimentos para os utentes quando são submetidos a essas colheitas, mas não foram feitas à noite, foram feitas ao longo do dia, perduraram até largas horas da noite dentro para se conseguir fazer essas colheitas e, como eu disse, foram feitas no sentido de acautelarmos qualquer situação que possa acontecer e que possa fragilizar de forma bastante significativa todo o trabalho que nós tínhamos feito até ao momento. Foram em todas as unidades onde estão doentes, onde estão pessoas em quarentena? Sim, nós procuramos junto das unidades de saúde e das ilhas onde têm unidades hoteleiras destinadas para o efeito, para acolher passageiros que provêm do exterior, realizar estes testes de forma atempada. Se a região for obrigada, de facto, a terminar estas quarentenas obrigatórias em unidade hoteleira, a Autoridade de Saúde Regional já está a calcular uma medida acessória para evitar a propagação deste surto? Claro, como é óbvio, ou seja, a pergunta que acabou de fazer e a resposta que eu acabei de dar foi precisamente nesse sentido. Infelizmente, temos que trabalhar em várias frentes. Não bastava já do novo coronavírus, temos depois também as frentes da própria sociedade e as dificuldades que nos surgem por via daquilo que são os entendimentos e desentendimentos e a colaboração, alguma falta de colaboração de diversos intervenientes e diversos setores
da sociedade. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. É mais uma dificuldade extra que nós sentimos em todo o trabalho que está a ser feito. Claro que isso já foi devidamente acautelado, todos os cenários possíveis, não digo imaginários, mas pelo menos aquilo que nos é possível imaginar, e é nessa senda que nós estamos a trabalhar afincadamente para, como eu digo, zelar e salvaguardar a saúde pública da região autónoma dos Açores. E, portanto, qualquer que seja esse cenário, já temos respostas preparadas para o efeito. Alguma medida que queira já desvendar? Para já ainda não, porque muita coisa provavelmente irá desenvolver, para além da própria situação epidemiológica na região, que essa efetivamente é que nos preocupa mais. E, como eu digo, para além da situação epidemiológica, estamos a acompanhar tudo o restante em paralelo que decorre ao surto provocado pelo novo coronavírus e para minimizar potenciais impactos que isso possa ter, como eu digo, novamente na saúde pública da população. Diria que esta foi uma das medidas mais importantes para travar a propagação do surto na região. As quarentenas nas unidades hoteleiras é uma análise de todos que nós podemos fazer em conjunto. Curiosamente, hoje registramos 20 casos positivos ativos, neste momento na região, o que remonta a 27 de março, número igual em que registámos na altura em termos de casos positivos ativos. E 27 de março, como eu disse, foi o 12º dia desde o primeiro caso positivo registado na região, de infecção pelo novo coronavírus. Coincidiu, curiosamente, também com a publicação da resolução do Conselho de Governo, em que prevê as quarentenas em unidades hoteleiras para todos aqueles passageiros que cheguem à região. E, portanto, é uma curiosidade, mas a verdade é que da análise que nós temos feito, e penso que qualquer um poderá fazer dentro daquilo que nós temos apresentado diariamente da evolução do surto, facilmente se poderá comprovar que foi uma medida que coadjuvou de forma bastante significativa a contenção do surto aqui na região. Portanto, é como eu digo, o futuro a Deus pertence para aqueles que creem, mas a verdade é que, independentemente das crenças que se possam ter, nós, em termos práticos, estamos a trabalhar no sentido de providenciarmos e adequarmos todas as medidas e encetarmos todos os esforços para controlar a progressão da epidemia aqui na região. Uma última questão sobre as cercas sanitárias no Nordeste. Elas estão previstas até segunda-feira, à meia-noite. Perguntar-lhe se nesta altura já há condições sanitárias precisamente para levantar estas cercas. Para já não queria adiantar com o seu possível levantamento ou não levantamento, porque temos, conforme tem vindo a ser feito articuladamente, quer com o município, quer com a própria mesa da Santa Casa Misericórdia da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, quer com todas as entidades também a nível governamental e a própria Proteção Civil e as Forças de Segurança têm colaborado connosco na manutenção dessa cerca sanitária, o seu possível levantamento. A verdade é que a evolução da situação em termos epidemiológicos, neste momento deixando de ver um cenário bastante favorável para o Conselho do Nordeste, mas temos que ponderar essa decisão com todos os intervenientes e responsáveis para depois comunicar oportunamente. Às quarentenas, hoje o Diário Insular revela vários testemunhos de pessoas que estão em quarentenas, incluindo uma jovem estudante doente oncológica que teve um problema cardíaco durante a sua estadia num dos hotéis. Eu pergunto-lhe se a Autoridade de Saúde acompanhou este caso, que tipo de cuidado é que foi prestado a esta pessoa quando teve este problema cardíaco e se está previsto rever a situação desta pessoa que voltou após o problema cardíaco para o hotel. Sobre essa questão, e não querendo entrar muito em pormenor, como vem sendo habitual da minha parte em casos particulares, importa colocar em cima da mesa, ou antes de tecermos considerações, ou de opinarmos, ou de manifestarmos o nosso entendimento, ter a certeza, ou pelo menos ter o máximo de conhecimento relativamente a cada uma das situações. Esse conhecimento, quem o tem melhor de qualquer um de nós, efetivamente é a Delegação de Saúde Conselhia, que tem zelado
pelo cumprimento dessa quarentena e tem acompanhado de forma próxima esse caso. Eu estava a dizer no início que convém termos um conhecimento aprofundado porque, curiosamente, referiu a peça que saiu no Diário Insular e que muito bem refere na peça do Diário Insular que remonta a uma doença oncológica que se manifestou em 2016. E, portanto, quando se fala depois de forma genérica nas situações, tende-se para determinados entendimentos ou conclusões decorrentes dessas situações. E, portanto, dizer à partida que é uma doença oncológica, importa saber se está ativa, se não está ativa, se tem sinais ou sintomas, se tem terapêutica associada, se dessa terapêutica associada advêm consequências para o bem-estar da pessoa. E para a situação que motivou a ida ao Hospital do Santo Espírito Ilha Terceira e que motivou depois a sua alta clínica do Hospital do Santo Espírito Ilha Terceira, é porque efetivamente a situação clínica não exigia cuidados diferenciados ou cuidados de força maior. E, portanto, é nesse sentido que esse acompanhamento logo no início foi feito por parte da Delegação de Saúde, continua a ser feito, e é nesse acompanhamento que não houve qualquer outra decisão contrária a não ser a manutenção da quarentena em contexto de unidade hoteleira para salvaguardar a situação em particular em si e depois a situação coletiva no seu todo. E, portanto, é esse trabalho que tem vindo a ser feito e da minha parte, enquanto Autoridade de Saúde Regional, não tenho qualquer suspeição ou qualquer dúvida relativamente àquilo que tem sido o acompanhamento e o trabalho feito pela Delegação de Saúde de Conselhia, que tenho conhecimento e tenho a certeza absoluta que tem feito esse acompanhamento de forma próxima e, portanto, toda a decisão, ou todas as decisões foram tomadas e o julgamento sobre a situação particular que refere, dentro daquilo que é a avaliação médica para o efeito, considero que terá sido feita da melhor forma e do melhor sentido possível e, portanto, não vejo qualquer outro tipo de consideração que possa ter relativamente a esse trabalho e esse caso em particular. Vai terminar a quarentena até ao final? Posso lhe dizer que ainda ontem foi feita a colheita da amostra biológica e iríamos ter um resultado à partida hoje e é uma decisão depois da própria Delegação de Saúde de Conselhia, como eu digo, está a acompanhar essa situação, depois a decisão da continuidade ou não continuidade da quarentena. Portanto, quero com isto dizer de que a avaliação das situações tem uma série de variáveis, tem uma série de fatores que inferem nas decisões que são tomadas e que, neste caso em particular, não vejo qualquer situação que possa ferir a decisão que foi tomada pela Delegação de Saúde de Conselhia. Em relação aos rastreios nas escolas, tem falado aí das ilhas do Grupo Central. As ilhas que não registaram casos até ao momento, Flores, Corvo e Santa Maria, já reabriram as escolas. Também vão ser testados os profissionais e estudantes destas ilhas ou apenas nas restantes? Neste momento, como não registaram casos positivos ativos, em termos epidemiológicos, não existe justificação para se realizarem testes prévios ao início da atividade escolar e, portanto, foi nesse sentido que não foram realizados esses testes, porque não havendo casos positivos ativos na comunidade, todos aqueles que chegaram a essas ilhas foram devidamente triados e acompanhados pelas delegações de saúde concelhias, não havia nenhuma suspeição de possíveis casos suspeitos e, portanto, epidemiologicamente não haveria qualquer tipo de indício que levasse a tomarmos a decisão da realização de testes, só por fazer testes, à comunidade escolar dessas 3 ilhas. O mesmo já não se passa nas restantes ilhas, que, conforme eu disse, nós iniciámos esse trabalho nos últimos dias e iremos continuar ao longo dos próximos, precisamente porque registaram casos positivos ativos, algumas delas tiveram cadeias de transmissão e, portanto, por essa via, transmissão local, e vamos fazer preventivamente esse rastreio através das colheitas da amostra biológica e depois a análise laboratorial para despiste de infecção pelo novo coronavírus. Em relação ao Nordeste, falou das recuperações, neste momento, só hoje, presumo que houve mais recuperações nos últimos dias do que os próprios doentes que ainda estão infectados. Acho que falou em 5 doentes ainda infectados, utentes do lar, em 5... Tivemos 6 recuperados hoje e temos ainda 5 positivos ativos. Positivos ativos. Entretanto, dos 38 que tinham sido, dos utentes do lar que tinham sido infectados,
lamentando obviamente os óbitos, há 21 recuperados. Há poucos dias, o provedor da Santa Casa, de certa forma, adiou a abertura do lar. Não sei se foi um pedido, uma espécie de pedido também à Autoridade de Saúde, pediu 28 dias ainda para o lar voltar a reabrir, o que, fazendo umas contas, a reabertura do lar poderia ser adiada até meados de junho. Acha que, face aos dados que tem, face também aos doentes, aos utentes do lar que estão deslocados noutras instituições que nunca foram infectados, acha que estes 28 dias poderão ser tempo a mais para a reabertura? Ou seja, de acordo com a situação, poderia equacionar que esta reabertura do lar poderia fazer mais precocemente, digamos assim? Eu compreendo a preocupação por parte da mesa e do Sr. Provedor da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, e qualquer decisão a ser tomada relativamente à abertura do lar, com certeza que irá ser tomada de forma articulada e devidamente ponderada. Quando se pede, num contexto muito particular, como é o da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, um período de 28 dias, numa estrutura que, digamos que a partir de determinado dia foi desabitada, ou pelo menos todos aqueles que se encontraram institucionalizados e os funcionários saíram para se proteger à limpeza e desinfecção. Quando se fala em 28 dias, nós estamos a falar em 28 dias de 2 períodos de contágio. 2 períodos de contágio. Não havendo ninguém dentro da estrutura residencial para idosos para contagiar, não há períodos de contágio. Há limpeza e desinfecção das superfícies, não há lá ninguém para termos períodos de incubação e de contágio que possa, digamos que, fazer essa contabilização dos 28 dias. Mas isto não quer dizer que não se possa atender a esse pedido. Quer dizer que, em termos científicos, em termos daquilo que é alegado, da questão dos 2 períodos de incubação e o período de contágio, fica um pouco aquém, digamos, da argumentação que é feita, por via de não termos lá ninguém que possa ser o portador, ser o veículo dessa transmissão e desse contágio, ou antes mesmo dessa transmissão e desse contágio, dessa incubação. Mas, como volto a dizer, não quero com isso dizer que não possa ser atendido esse pedido, mas tem que ser devidamente analisado, ponderado, toda a situação, como eu digo, epidemiológica ao nível do Conselho, ao nível de funcionários, de utentes que foram infectados, que estão recuperados e que não foram infectados até ao momento, e devidamente discutida e ponderada entre todos para tomarmos essa decisão. Da Antena 9 perguntam qual a situação presente dos estudantes que querem regressar a casa. Sabe-se que o Governo os contatou e, passadas 2 semanas e até ontem, pelo menos já alguns continuavam sem saber o que fazer à sua vida. Porque é que a SATA, que pertence à região, não vai buscá-los rapidamente? A SATA e não só a SATA, neste caso, qualquer um desses estudantes, como muito bem referiu, têm sido contactados e estão a ser acompanhados pelos diferentes responsáveis de diferentes departamentos ao nível do Governo Regional, e estão aos poucos e poucos a ser transportados ou a ser novamente colocados aqui na região. Há situações em que assim não é pedido, não é exigido, e portanto nem todos os casos são iguais, e portanto essa é uma matéria que está a ser acompanhada por quem de direito, e portanto está a ser dada a resposta, nomeadamente ao nível de apoios, ao nível de transportes, na medida do possível. Portanto é uma situação que nós encontramos a acompanhar. Da Rádio Horizonte, no caso dos rastreios aos alunos, houve casos em que os pais recusaram que os seus filhos fizessem rastreios, e se sim, esses alunos poderão ir às aulas? Não me parece sensato, não é? Ou seja, nós estamos a fazer esses rastreios ao nível da comunidade escolar. Aqueles que eventualmente recusam que os seus filhos façam o teste de despiste para a infecção pelo novo coronavírus, poderão, dentro daquilo que foi uma medida implementada na região, para além até daquilo que, por exemplo, a nível do território continental foi implementado e foi definido, que é a possibilidade de assistirem
remotamente às aulas e, portanto, aqueles que eventualmente não aceitem fazer o teste de despiste para a infecção pelo novo coronavírus, para não colocarmos em risco aqueles que aceitaram e que estão neste momento presencialmente ou irão estar presencialmente nas aulas, poderão, dentro das medidas que o Governo Regional implementou, assistir a essas aulas, mas não presencialmente. Portanto, tendo-se dado duas possibilidades, uma não foi aceita, é providenciada a outra, que é assistir às aulas remotamente. Também da Rádio Horizonte, quanto à distribuição das máscaras sociais na terceira, sabe dizer se já começaram a ser distribuídas? É que tem chegado a informação de várias denúncias de que ainda não receberam. Conforme já foi transmitido oportunamente pelo Sr. Secretário-Geral da Saúde, os timings foram já amplamente comunicados e divulgados e, portanto, aguardemos a sua distribuição. Feito então mais um ponto de situação, olhando para os números, são então 25 casos positivos na região. Destes 25, 6 pessoas ainda estão internadas nos hospitais. 17 destes 25 também casos positivos, 17 são de São Miguel, 3 no Pico, 2 na Graciosa, 2 no Faial e 1 em São Jorge. 104 é o número dos recuperados e 16 óbitos. Salientar aqui também, como o Tiago Lopes disse no início, no total já mais de 12.000 pessoas já foram testadas na região. Na terça-feira voltamos para mais uma conferência de imprensa aqui em Angra do Heroísmo.